Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui aproveitando esse dia maravilhoso, dia ensolarado, céu azul, o verde aí nas minhas costas, para essa conversa neste dia. Que Deus então continue aumentando a nossa fé à medida que nós vamos nos alimentando da palavra para esta hora, a palavra que estava prometida para este dia. Todos nós sabemos que Deus, Ele opera na simplicidade e de acordo com Malaquias 3, verso 6, Ele não muda sua forma. O que torna Deus simples é que Ele faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Quando é Ele mesmo manifestado, quando é Ele em sua plenitude, Ele fará os mesmos sinais que Ele fez no passado. Por isso Mombrana usou o tema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, repetindo Malaquias 3, verso 6, Deus não muda. E se Ele não muda, Ele também não muda a sua forma de operar, sua forma de trabalhar, para revelar quando é Ele mesmo em carne humana. Não apenas um dom. Nós temos Lucas capítulo 10, quando Ele enviou os apóstolos de 2 em 2 para realizarem campanhas evangelísticas. E entre eles estava Judas. Eles curaram os enfermos, expulsaram os demônios. O próprio Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele disse que eu vos dou poder para pisar cobras e escorpiões e em meu nome curar os enfermos. Então aquilo era um dom de cura para que eles pudessem fazer a obra evangelística. Mas quando é Ele mesmo, quando é Jesus Cristo, em carne, em pessoa, veja, através do seu Espírito aqui no tempo do fim, Ele manifestaria os mesmos sinais de quando Ele apareceu para Abraão e de quando Ele apareceu aqui há 2000 anos atrás. Isso faz o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Isso é muito importante atentar, e esta foi toda a mensagem do profeta. Ele estava o tempo todo chamando a atenção de que o tesouro estava num vaso de barro, que o Espírito Santo prometido estava agora atrás de um véu, e este véu era a carne humana, a pele humana, que hoje é a sua igreja. O Mombrana usou muito em suas mensagens a palavra enmorfe, ou seja, mudar de forma. Daqui temos a palavra metamorfose, mudar de forma, como por exemplo, uma lagarta que nasceu originalmente de um óvulo de uma borboleta e em seu primeiro estágio ela vem em forma de uma larva, isso torna-se então uma lagarta que vai se alimentar de folhas até então entrar em metamorfose, para mudar de forma, veja, na forma de uma borboleta, de um ser rastejante para um ser que voa no espaço, né? Voando às alturas. Então, Mombrana mostrou em suas mensagens Deus em morfe, Deus mudando de forma, baseado em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, de muitas formas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, baseado na promessa que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele apareceria no tempo do fim, na forma de Filho do Homem, não como Filho de Deus. Filho de Deus ele foi durante as 7 eras, mas nos dias da sua vinda, para cumprir o mistério de sua descida, ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então veja, a árvore da vida, Jesus Cristo, ela apareceria numa forma invisível, secreta para o seu povo, de acordo com Lucas 17. O Mombrana usou Lucas 17 para vindicar o seu ministério no tempo do fim, onde Jesus Cristo estaria operando no ministério de Filho do Homem. Por isso ele sempre chamava atenção no final das suas mensagens, quando ele chamava a filha de oração, onde essa obra de Hebreus 4:12 estaria manifestada para identificar que o mesmo Senhor tinha descido do céu
E agora era o alarido, a próxima fase, a voz de arcanjo, que era o anjo forte agora manifestando-se logo depois da saída do anjo de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, o mensageiro seria o próprio Espírito Santo, Jesus Cristo, em seu corpo, que é a igreja, mudando de forma. Então temos uma escritura em Marcos capítulo 16, quando Jesus apareceu para os discípulos, logo após a sua ressurreição, ele apareceria em outra forma. Veja, Marcos capítulo 16, a partir do verso 9, para mostrar como ele estaria aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja. Ele mudou de forma. Veja, como Eva era a outra forma de Adão, a igreja é a outra forma de Jesus Cristo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinham expulsado 7 demônios. Veja, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Verso 12, esse é o verso que eu quero chamar a atenção. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Nós sabemos que esses são os 2 discípulos no caminho de Emaús. Veja, ali estava Jesus Cristo em outra forma, ressuscitado, mas os seus olhos estavam fechados. Então, o véu deveria ser tirado da frente dos seus olhos para que pudessem ver que ali estava Jesus Cristo, o Salvador, em outra forma. Então Jesus toma as Escrituras, começando por Moisés e vindo pelos Salmos e por todos os profetas e por todos os livros, veja, ele abre os seus olhos para verem o cumprimento das profecias e puderam ver então que era o mesmo Jesus Cristo. Essa é uma grande profecia para nós aqui no tempo do fim, nesse primeiro dia, que nós chamamos de 8º dia, que é o dia quando Deus está tirando o véu da frente dos nossos olhos para mostrar o mesmo Jesus Cristo aqui no tempo do fim. Então, nós que esperamos a sua vinda, nós precisamos conhecer as Escrituras. Se Jesus aparecesse aqui no tempo do fim, ele apareceria fazendo as mesmas obras, mostrando o mesmo caráter, para mostrar para nós que é ele, não um outro homem, não apenas um dom, como tiveram os discípulos em Lucas 10, e tiveram em parte durante as 7 eras. Mas ele apareceria aqui no tempo do fim em outra forma. Veja, isso é muito importante entender, isso dá a nós uma grande revelação para esta hora, e nós precisamos parar e meditar e refletir e abrir nosso coração para aquilo que as mensagens do profeta estão nos revelando. Então, na mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, no parágrafo 70, o irmão Branham, parafraseando uma frase de Jesus, que disse que como foi nos dias de Noé, depois nos dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem no tempo do fim. Parágrafo 70, ele disse, Jesus disse, antes que o Filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo, abre parênteses, sua palavra, manifesta em carne Deus. Ele está citando a Escritura de Gênesis 18, quando o próprio Deus apareceu em carne humana para Abraão. Isso é muito importante, grandemente importante para esta hora, quando esse véu é rasgado. Quando nós intitulamos a expressão abertura da palavra, nós estamos dizendo que o véu foi rasgado para que você possa ir até onde está o lugar de misericórdia e alcançar graça para esta hora. Vamos lembrar, a virginécia vai para a grande tribulação porque ela ficou fora do sangue. Ela não alcançou o lugar de misericórdia. Ela não pôde ver a palavra manifestada. Consequentemente, ela não creu em toda a mensagem, não creu em toda a palavra. E por não crer em toda a palavra, ela ficou para a grande tribulação. Nós não queremos ter esse mesmo triste fim nesta hora. Nós queremos ir até onde está o lugar de misericórdia. Por isso, diz o profeta, ele mudou de forma. Veja, ele tomou a forma de igreja nesta hora. A igreja é o templo,
é o tabernáculo, é a morada de Deus em espírito. Veja, então ele continua no parágrafo 71. Deus manifestou o mesmo em todas as eras, sempre tem sido. Ele tem escondido a si mesmo por trás da carne humana. Veja, é Deus em você. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco, e Ele está até mesmo em nós. E Ele estará para a consumação, até que Ele seja revelado na forma vindo do céu. Então, amados, esta é a grande verdade da palavra. A gente cita a Bíblia, mas cita ela de uma forma decorada, não de uma forma revelada. A Bíblia diz, eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Então, antes de nossa reunião com Ele nos ares, com os crentes de todas as eras, a verdadeira igreja, as primícias, porquanto Cristo é as primícias, e estando nós em Cristo, nós também somos as primícias, veja, somos os primeiros a sermos vivificados com o poder da sua ressurreição, em ordem para o arrebatamento, porque aqueles irmãos das 7 eras não podem ser aperfeiçoados sem que a igreja que está viva seja vivificada, tenha entrado além do véu, veja, além da cortina, além do pano, além do véu de carne, e encontrado misericórdia, e estar debaixo do sangue nessa hora. Então ele cita no parágrafo 78, a respeito de Deus mudando de forma. A expressão é, ele apareceu em outra forma para 2 discípulos no caminho de Emaús, mostrando que aqui, nesse 8º dia, esse primeiro dia, voltando ao princípio, depois que passaram os 7 dias, depois que passou a era pentecostal, depois de que passou as eras denominacionais, ele apareceria em outra forma, na forma de igreja. Então ele cita o parágrafo 78, Deus mudando de forma. A mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Zacarias disse, haveria luz no entardecer. Veja, nós não podemos ter aquelas outras mensagens de volta ali, elas têm sido feitas vivas e nós vivemos no clarão de uma luz. Este foi o maior desfalque, o maior roubo que as nações já têm conhecido. Foi realizado aqui na Inglaterra há não muito atrás, feito por luzes falsas. Veja, 7 milhões de dólares, roubo do trem, jamais foi conhecido antes na história. Isso foi um grande endividamento, um marco para a era dos vilões do mundo. E a maior marca dos vilões na era, no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora em que estamos vivendo, tentando nos colocar atrás, sob alguma espécie de crédito de coisas, quando nós estamos vivendo epístolas, ou em outras palavras, nós somos epístolas vivas que estão sendo escritas e agora vivendo fora da palavra de Deus, como ele prometeu na hora, palavra manifestada, epístolas escritas que têm estado vivendo fora. Isto é o que os apóstolos eram. Veja, as doutrinas, os credos, os dogmas são uma cortina de fumaça para tirar o brilho da verdadeira mensagem. Então ele diz no parágrafo 82, e a igreja verdadeira, nascida de novo, nesta hora, é a palavra viva de Deus, é a palavra desta era, que se fez manifesta. Examine as Escrituras e veja o que está suposto a ser nesta era. Há um Cristo vivo outra vez, apenas mudando sua máscara de um para o outro. Irmão, que Deus possa abençoar o teu coração. Analise com cuidado. Não deixe essa cortina de fumaça embaralhar a sua visão. Veja, ele mudou de forma, ele mudou de máscara. E sua máscara hoje é seu povo, sua igreja, seu corpo. Veja, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele não disse Jesus é o mistério de Deus, ele disse Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele mesmo e seu povo, uns para profetas, outros para apóstolos, outros pastores, evangelistas e mestres. Mas veja, o corpo total, o tabernáculo do Deus vivente. Quem não discernir o corpo de Cristo, ou está fraco, ou dorme, ou está doente. Veja, a Virgem Nécia perdeu o azeite e hoje não sabe aonde está.
Deus te abençoe, até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.